Sabe, eu acho interessante a trajetória de The Walking Dead, porque primeiro foi uma HQ que fez muito sucesso, certo? Criada pelo Robert Kirkman, que trouxe uma abordagem super diferente para as histórias em quadrinhos, né? Eu não sei quantos leram, mas é uma HQ muito crua, ela é muito visceral, ela é muito pesada, ela é muito realista, entre aspas. Então, assim, a gente sabe que fez muito sucesso nos quadrinhos, né? É um quadrinho da Image Comics. E aí, quando se tornou série, teve um boom. A primeira temporada explodiu, a segunda temporada explodiu também, e aí foi crescendo até se tornar o evento que The Walking Dead se tornou. E aí hoje é visto como uma das piores coisas da TV. Então, acho interessante essa trajetória que The Walking Dead teve na história da TV. Como que é a minha história com The Walking Dead? Eu assisti há muito tempo atrás, até a quarta temporada mais ou menos. Assisti até a quarta temporada e eu parei. Eu nem lembro porque eu parei, não continuei, enfim. Aí passou o tempo, chegou agora em 2025, 2024 na verdade. Aí eu pensei, pô cara, tá no Disney Plus, né? Vou recomeçar The Walking Dead, ver o que que dá. E aí eu fui lá assistir a primeira temporada tem 6 episódios, né? Ela estreou em outubro de 2010. E aí eu assisti a primeira temporada, quase uma maratona, são só 6 episódios. E aí eu queria aqui dar minha crítica sobre o que eu achei da primeira temporada, tá bom? Não vou falar da série como um todo. Agora que eu comecei a segunda, vou falar apenas da primeira. E eu já digo de cara que eu gostei. Eu acho a primeira temporada excelente. Ah, excelente. Bia, tu tá fazendo uma acusação muito séria, hein? Ele é quase um filmão, né? Daria pra você juntar num filme só, de umas 3 horas e fazer um filme só de zumbi. Até daria. Vamos pelos pontos positivos, depois eu chego nos negativos, tá bom? A produção dessa primeira temporada é excelente. Os cenários são bons, são convincentes. A maquiagem dos zumbis é boa, a violência, o uso do gore, do sangue. Então eu achei assim um trabalho de qualidade, sabe? Foi feito com esmero. Até porque o criador da série, baseado nos quadrinhos, obviamente, o criador da série é o Frank Darabont. O Frank Darabont, ele é um diretor assim com cacife. O cara dirigiu já o quê? Um Sonho de Liberdade. Dirigiu A Espera de um Milagre. E dirigiu O Nevoeiro, filmaço. Muita gente não conhece esse filme. Então é um diretor com cacife, é um cara que eu gosto do trabalho dele. Ele foi lá e criou a série e tal, ao lado do Robert Kirkman, né, o criador do quadrinho, então tava todo envolvido. E assim, voltando ao ponto, a produção da série até hoje, pelo menos na minha percepção, continua excelente. Alto nível, alto nível. Eu acho a história, eu acho ela bem contadinha, sabe? Ela é corretinha. A gente acompanha a história pelos olhos do Rick Grimes, que é o protagonista, né? Ele é um policial, né? O que acontece? Quando ele é baleado numa operação policial junto com o amigo dele, ele é baleado e ele fica em coma. Quando ele fica em coma, começa o apocalipse zumbi. Aí ele acorda, se eu não me engano, 50 e tantos dias depois do apocalipse zumbi. Ele desperta sozinho no hospital, o hospital abandonado, e aí ele vai entender o que aconteceu naquele mundo. Enquanto isso, vai procurar a família dele, certo? A família dele, o amigo dele, que é o Shane. E pronto, ponto. Essa é a premissa básica da história. E a partir disso eu acho que a história se desenrola muito bem, sabe? O primeiro episódio eu acho ele excelente, excelente, assim. Como um episódio piloto, ele começa bem, ele tem um bom desenvolvimento de trama, porque ele encontra um sobrevivente que é muito maneiro também. Que é um cara que tá sobrevivendo com o filho dele e tal. Eu acho que a tensão que os episódios carregam, ela é muito perfeita. Acho um trabalho assim de qualidade. Tem toda uma sequência, por exemplo, acho que é no segundo episódio, tem uma sequência que ele tá preso dentro de um tanque de guerra, cercado por zumbis. E caramba, essa sequência é muito tensa, assim, porque primeiro que a produção convence a gente daquela quantidade de zumbis, eu não acho que fica falso. E aí que ele conhece o Glenn, que é um membro do grupo, né, do grupo que vai se tornar o grupo dele. E aí ele, a partir disso, ingressa no grupo, né? E é legal, eu acho, olha só, por que eu acho interessante as dinâmicas que a história estabelece? Porque primeiro que a gente tem o protagonista, temos o amigo do protagonista, né? Que é o Shane, interpretado pelo John Burton, excelente no papel. E aí, como o protagonista ficou em coma e foi dado como morto,
certo? Pra todo mundo, o cara morreu, ficou no hospital, depois de 50 dias você não vai ficar esperando por ele. O grupo tá estabelecido e aí o Shane começa a ter um caso com a mulher do Rick. Bom, um caso, os dois se atraem, o cara morreu, estamos aqui, né? O cara assume o papel de pai, porque tá cuidando dela e do filho deles, né? Eles têm um filho com o Rick. Rick e a Lori tem um filho, não com o Shane. E aí começa a assumir o papel de pai e ele começa a comer a mulher. E pronto, ele não se apaixona, eles ficam tendo um caso ali de pura atração. Só que o Shane se apaixona por ela. Aí quando o Rick volta, eu sei que é bem novela isso, mas quando o Rick volta, aí ela, não, pô, meu marido. Ela ainda ama ele, volta a ficar com ele, e aí o Shane fica apaixonado por ela. Eu acho interessante essa dinâmica porque, primeiro que é uma dinâmica de melhores amigos, e a dinâmica do Rick com o Shane, de amizade, é muito boa. Então, assim, você sente que tem um tempo de relação ali, você sente que eles se conhecem há 1000 anos, você sente que tem uma parceria legal ali. E isso tudo é muito bem feito porque os atores são muito bons. Inclusive, isso puxa o outro ponto. O elenco, uma parte do elenco, hoje já chegou na outra parte. Uma parte do elenco que eu citaria aqui especificamente, o ator que faz o Rick Grimes, o Shane, o Glenn e o Daryl. São os 4, assim, ponta de lança da série. Esses 4 são excelentes. Tanto que o Daryl, ele é tão carismático, é interpretado pelo Norman Reedus, que ele vai depois se tornar o protagonista da série. Então, assim, esses 4 principalmente, assim, carregam a série nos ombros. Então, esses 4 são os atores bons, eles têm timing de comédia, têm timing de drama, sabem fazer o trabalho certinho. E assim, e aí a trama vai se costurando, acho muito de forma muito interessante, até porque são 6 episódios, né? Então não tinha como enrolar muito. E aí tem a questão do irmão do Daryl, que é um porra louca do cacete, que eles têm que abandonar ele. Então é legal como a série ela estabelece dinâmicas que você se sente, pelo menos na minha visão, eu me senti tenso, assim, tipo, pô, cara. Por exemplo, o irmão do Daryl, o Merle, que é um maluco, eles abandonam ele em cima do prédio com um monte de zumbi. Por quê? Porque o cara tava endoidando. É um racista do cacete, tava fazendo loucura atrás de loucura. Tiveram que abandonar ele. Ou seja, aí volta a questão. É ético a gente fazer isso no apocalipse zumbi? O que é ética no mundo pós-apocalíptico? Isso é muito legal que a série estabelece, porque isso vem dos quadrinhos. Os quadrinhos, eles querem trabalhar essa dinâmica do ser humano que tem que tentar se manter ser humano num mundo destruído. E isso tudo vai findar no último episódio da temporada, que é o episódio do CDC, que eles chegam numa base de pesquisa e atrás da cura, né? Cadê a cura pra isso tudo? Bora acabar o apocalipse e tal. E aí tem um cientista lá que eles ficam super crentes de que o cientista vai conseguir a cura pra eles e blá blá, pra salvar o mundo. Só que não, porra nenhuma, não vai ter, obviamente não ia ter isso, a série não ia acabar. E não tem cura, o cacete, o mundo vai, é isso aí mesmo, o mundo acabou mesmo e pronto, não tem cura. E muita gente critica esse episódio final da base de pesquisa e eu adoro esse episódio. Eu achei assim um fechamento de temporada digníssimo. Primeiro porque ele vem como uma cisão, né? A partir desse episódio não tem mais esperança do mundo voltar. Acabou, meu amigo. É zumbi mesmo, o mundo é esse, aceita. Não vai atrás de cura, porque tanto que eu creio que o restante da série nem vai tocar mais nesse assunto. E aí a gente tem toda uma questão do cara querer se suicidar, porque perdeu a mulher dele, que era pesquisadora, ele perdeu a filha também, se eu não me engano. E tipo, o cara desistiu da vida, sabe? E tem toda uma discussão legal sobre vale a pena continuar vivendo, né? Tanto que um membro do grupo, uma das mulheres do grupo, ela fica com o cara pra morrer também, porque a base toda vai explodir, né? E aí o grupo foge e essa mulher fica. Então tem todo mundo, sabe, uma conversa legal sobre humanidade. O cara não quer mais, o cientista não quer mais viver porque a mulher dele morreu. Acabou a vida dele. Ele vai continuar sobrevivendo pra quê? Né? Então a forma como a série traz esses temas eu acho muito legal, cara. Muito legal. A primeira temporada achei digníssima. E aí, se tem um ponto que eu não gostei da primeira temporada, que eu quero citar aqui, é apenas um. É o restante do elenco. Eu acho muito fraco, sabe, a Lori. Não, a Lori, que é a esposa do Rick, né? Eu acho ela ok. Ela funciona certinho na história. Tem um momento que ela manda bem. Agora, tem a loirinha, eu confundo os nomes. Tem uma loirinha que tem uma loirinha, tem uma irmã.
Essa é muito chata, cara. É uma atriz assim muito limitada. Eu acho fraquíssimo o trabalho de atuação dela. Não convence, é sempre forçado. Aí a irmã morre, né? A irmã mais nova morre. Ela era fraca também. Aí essa aqui. Enfim, eu acho forçado. Todo o resto do elenco eu acho bem assim, ok. Tem uns que forçam, tem uns que eu aturo, tem uns que talvez eu goste no futuro. Mas assim, o elenco no geral. É tipo assim, eu dividiria metade. Metade do elenco é bom e a outra metade é. A gente aguenta. Mas é o único ponto que eu não gostei da primeira temporada. Porque eu volto a dizer, eu achei a primeira temporada excelente. Excelente. Primeira temporada da Walking Dead disponível no Disney Plus. Eu acho assim, de qualidade. E posso dizer mais? E aí, meu amigo, não me matem. É melhor que a primeira temporada de The Last of Us, sim. Eu achei bem melhor. De verdade. Acho que a história é mais bem contada. Eu acho que eles têm um foco melhor no que eles querem contar. A adaptação funciona. Tem erros, é claro, mas funciona de modo geral. Então eu achei a primeira temporada do Walking Dead assim um exemplo de como tratar tramas de zumbis, vamos dizer assim, de apocalipse zumbi, né? Que é um tema muito recorrente na cultura pop. Assista se você não assistiu, por favor, deixe sua opinião aqui. Pode discordar, pode xingar, pode falar que é uma merda. Vamos discutir nos comentários. Agentes, até a próxima operação.